Flamengo faz barca necessária e dispensa 5 jogadores. 5. A gente vai falar sobre cada um deles aqui. E isso aí tem o dedo, evidentemente, do José Botto, que avaliou jogadores nesse início de Campeonato Carioca do Flamengo, né, quando o Flamengo jogou com esse time sub-20, mais alguns jogadores mais experientes, e chegou a conclusões que me pareciam até demoradas, né? Eu acho que demorou para o Flamengo tomar algumas atitudes em relação a alguns jogadores, né? Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, emendou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e é claro que a gente precisa falar sobre essa lista de dispensa, essa barca do Flamengo anunciada pelo próprio clube neste domingo, né? Surpreendendo todo mundo, pegando todo mundo de surpresa. E, aliás, o Felipe Luiz tinha dado a deixa na coletiva pós-jogo, ia até fazer um vídeo sobre isso, né? Quando ele fala sobre o Pablo e o Lohan não está nessa barca, mas é um jogador que pode ser negociado pelo Flamengo a qualquer momento com o CSKA da Rússia, mas ele deixou muito claro o que ele pensa sobre esses caras, né? Deixou nas entrelinhas ali que não conta com os caras, que não conta com esses jogadores. Eu acho em relação ao Lohan um erro, tá? Eu acho que o Felipe Luiz está errado nessa história. Ah, mas o Lohan não jogou nada. Não jogou nada num time que era um catado, que era esse time do Flamengo aí, que disputou as primeiras partidas do Campeonato Carioca. Mas o Pablo não. O Pablo, um jogador que foi muito bem no Corinthians e chegou muito mal ao Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você, inclusive em Campeonato Carioca. BandBet, com uma aposta dupla, você ganha uma free bet, tá? Isso em odds mínimas de R$ 2,50. Então não perca essa possibilidade, essa grande oportunidade de mercado. Tem também oferta para o Campeonato Paulista. Tinha para a FC Series, né, uma espetacular ali que você acertava. Você apostava R$50 no resultado final do jogo e ganhava uma free bet de R$50. Ou seja, uma exclusividade bandbet.bet.br. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Retomando o assunto do vídeo por aqui sobre Flamengo. Então, assim, Pablo e Lohan foram citados. A pergunta foi sobre os dois. Eles não foram citados na entrevista coletiva. Mas a pergunta foi sobre os dois. Pergunta muito bem feita, aliás, não me lembro quem fez a pergunta, senão daria o crédito aqui, amarradão. A gente sempre dá o crédito por aqui. Tá? Então o Pablo aparece nesta barca. O Pablo vai treinar de forma separada. Eu não gosto dessa história de jogador treinar de forma separada no elenco. Não gosto mesmo. Acho uma coisa meio deprê demais. É melhor dispensar o cara e tal. Mas eles vão manter a forma lá no CT do Ninho do Urubu e estão liberados para fazerem negociações com outros clubes. Pablo é um deles. Pablo é um jogador que chega do Bordeaux, trabalhou com o Paulo Sousa, inclusive, né? E fez um Campeonato Brasileiro simplesmente espetacular em 2017 pelo Corinthians, né? E foi muito mal depois. Acho que até Corinthians vai ser o destino do Pablo. Eu acho que ele perdeu muito o desempenho. Ele foi bem no futebol francês, só que no Flamengo em nenhum momento ele conseguiu mostrar futebol. No Botafogo, ele foi negociado com o Botafogo, também não jogou na equipe alvinegra. Volta ao Flamengo, fez os primeiros jogos aí, foi capitão, inclusive, né, dos primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca e não jogou absolutamente nada. Né, não jogou absolutamente nada.
Então me parece que não havia outro destino para o Pablo depois dessas atuações muito ruins. Carlinhos, vamos lá. Quando o Carlinhos foi contratado pelo Flamengo, eu fiz um vídeo aqui falando que não era jogador do Flamengo. Uma coisa é ir bem no Nova Iguaçu, outra coisa é ir bem no Flamengo. Então o Flamengo faz essa barca capitaneada pelo Carlinhos, que deve assinar com o Vitória da Bahia. A informação foi trazida lá atrás pela companheira Raíssa Simplício, depois confirmada hoje pelo Vene Casagrande, né? E, cara, Carlinhos não tem a menor condição de jogar pelo Flamengo, né? O Flamengo precisa abrir espaço na folha salarial, então me parece, pelo que o Vene falou, que ele vai custar 4,5 milhões, né, de reais. O Vitória vai pagar esse valor pelo Carlinhos, eu acho que é uma boa. O Carlinhos tem que procurar mesmo outros locais, né, para brilhar, porque no Flamengo não deu certo não, né? Não deu certo, mesmo marcando os gols aí na vitória por 5-0 sobre o Bangu, que é um time muito fraco. Isso não significa que o Carlinhos tivesse condições de jogar contra as principais equipes do futebol brasileiro, tá? Zé Wellington, lateral esquerdo. É uma partida contra o Boa Vista, cara. O Zé Wellington foi receber uma bola, ele deixou a bola passar por baixo do pé dele, né? Então o Zé Wellington é outro jogador que, infelizmente, eu até acreditei que o Zé Wellington pudesse brilhar com a camisa do Flamengo, mas infelizmente não jogou nada pelo Flamengo quando teve a oportunidade. Thiaguinho, demorou, né? Jogador que vai e volta, não tem a menor condição tampouco de jogar pelo Flamengo. Então isso aí, teve o Caio também, né? Esse é o jogador mais desconhecido e tal. Mas isso aí aponta para uma atuação determinante do José Botto na concepção do elenco do Flamengo. Ele observou, assim como o Felipe Luiz, os jogos do Campeonato Carioca, que esses caras estiveram em campo, e chegou à conclusão que não havia condições para esses caras continuarem no Flamengo, né? Então essa medida é dura, mas ela tem que ser tomada. O Flamengo faz uma barca de início de temporada, acho que tardiamente, mas esses jogadores receberam oportunidades. É uma coisa meio cruel, mas esses jogadores receberam oportunidades. Não dá para falar que não, né? Jogaram contra times fracos no Campeonato Carioca e não conseguiram mostrar futebol. Então, se você tem ali uma amostragem contra equipes ruins do Campeonato Carioca e não vai bem, não vai ser contra time de Série A que você vai jogar bem. Não vai ser. Então, foi uma medida dura, mas necessária, da dupla José Botto e Felipe Luiz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.